Capítulo 9. Estratégias inteligentes com planos de previdência privada. Assim como os fundos, planos de previdência privada também não devem ser confundidos como simples alternativas de investimento. Eles são, na verdade, um pacote de serviços e soluções que utilizam os investimentos como parte do pacote. Além do serviço de gestão de investimentos que você encontra nos fundos em troca de uma taxa de administração, os planos de previdência oferecem um amplo serviço de planejamento financeiro e tributário, em troca do pagamento de uma segunda taxa, conhecida como taxa de carregamento. Na prática, ao contratar um plano de previdência, você está comprando um serviço que selecionará investimentos para você, conduzirá uma estratégia para esses investimentos, determinará a disciplina necessária à manutenção do plano e ainda permitirá que você pague menos impostos, se fizer uma boa escolha. Também com uma boa escolha, você poderá colher, no longo prazo, resultados inalcançáveis por meio de fundos com estratégias de investimento semelhantes. Pretendo mostrar isso com cálculos a seguir. Para os planos que citarei nesse capítulo, a essência de funcionamento é a mesma. Os recursos do investidor serão investidos em um fundo de previdência, semelhante aos fundos que acessamos através do banco, mas que é específico para a finalidade de previdência. Essa característica traz grande segurança, pois todos que investem nesse fundo têm objetivos de longo prazo, o que permite a seu gestor fazer escolhas mais adequadas para um perfil dessa natureza. Na hora da aplicação dos recursos, é cobrada uma taxa de carregamento sobre o valor de cada aplicação, que acontece apenas uma vez. Depois, a rentabilidade será afetada apenas pela taxa de administração, como acontece nos fundos tradicionais. O investidor não pagará impostos até que resolva sacar o dinheiro. Quando isso acontecer, o imposto a pagar, se houver, dependerá do regime tributário escolhido no início do plano e do valor do saque. Há casos em que é vantajoso sacar todo o valor, outros em que é recomendável sacar aos poucos ou usufruir da renda gerada pelo próprio plano, sob a orientação da instituição que administra o produto. Além das vantagens matemáticas que os planos de previdência podem trazer, existem também vantagens estratégicas para a proteção da família. Os recursos totais acumulados são disponibilizados imediatamente aos beneficiários declarados pelo poupador em caso de sua morte ou invalidez, sem entrar em inventário. Essas características fazem com que os planos de previdência sejam encarados também como uma espécie de seguro de vida. Não resta dúvida de que planos de previdência privada são a maneira mais simples e segura de enriquecer. Provavelmente, não é a maneira mais rápida, mas a segurança é inquestionável. Obviamente, se você se considera um investidor ativo, conhecedor do mercado e das melhores oportunidades, não precisa pagar taxas de serviços para construir sua riqueza, e sua rentabilidade diferenciada pode até superar o benefício fiscal obtido pela Previdência. Mas, tenho certeza, para a grande maioria das pessoas, um plano de previdência é a solução mais eficaz para garantir o futuro. Para a grande maioria das pessoas, um plano de previdência é a solução mais eficaz para garantir o futuro. Item A. 2 produtos, 4 estratégias. Quem decidir contratar o serviço de construção automática de riqueza oferecido pelos planos de previdência privada, terá que fazer 2 importantes escolhas. Provavelmente serão as escolhas mais importantes de sua vida financeira, que impactarão sensivelmente seu poder de consumo no futuro e a vida de sua família. Basicamente, o investidor terá que optar entre 2 produtos disponíveis, conhecidos pelas siglas PGBL e VGBL, e 2 maneiras diferentes de pagar o imposto de renda em cada produto. São 4 possíveis caminhos. Dos produtos e suas características temos: Plano Gerador de Benefícios Livres, PGBL. É o plano que oferece ao poupador o benefício de abater ou restituir, na declaração de imposto de renda do ano seguinte ao que aplica, os impostos pagos sobre a renda que foi poupada. Esse benefício se limita a 12% da renda anual tributável do poupador e só pode ser obtido por quem contribui regularmente para a Previdência Pública, o INSS, e declara seu imposto de renda pelo modelo completo de declaração, aquele que permite detalhar as despesas tributáveis e abatê-las da renda anual para fins de cálculo do imposto. Por exemplo, quem ganha R$100 mil por ano, teoricamente sofre uma retenção na fonte de 27,5% de imposto de renda, ou R$ 27.500 por ano, se não tiver despesas dedutíveis. Ao aplicar R$12 mil ou 12% da renda em um PGBL, a pessoa passa a ter direito à restituição de 27,5% sobre este valor, recebendo, no ano seguinte, uma restituição de R$ 3.300 ou 0,275 vezes 12 mil. Sem contar com um PGBL, esse dinheiro jamais voltaria ao seu bolso,
pois iria para os cofres do governo. Futuramente, ao resgatar seus investimentos, o imposto de renda a pagar dependerá do regime tributário escolhido pelo poupador na contratação do plano, e será sobre o total resgatado, e não apenas sobre o lucro obtido com o investimento. Por esse motivo, considera-se que o abatimento de imposto de renda é uma postergação de impostos, e não uma isenção. Vida Gerador de Benefícios Livres, VGBL. Não oferece a vantagem da postergação de impostos típica do PGBL, o que faz esse produto uma espécie de aplicação programada, porém com as vantagens tributárias no resgate e a liberação de inventário. É o plano de previdência adequado para quem não paga imposto de renda na pessoa física, como profissionais liberais e empresários, por exemplo, ou para investir os recursos que ultrapassem 12% da renda anual. Futuramente, ao resgatar seus investimentos, o imposto de renda a pagar dependerá do regime tributário escolhido pelo poupador na contratação do plano e será apenas sobre o lucro obtido com o investimento e não sobre o total resgatado, como acontece no PGBL. Ao confrontar um VGBL com fundos de renda fixa e multimercados tradicionais, a aparente desvantagem imposta pelo custo de carregamento deve ser comparada com a significativa desvantagem do come-cotas imposta a esses produtos. As duas possíveis escolhas quanto ao pagamento de imposto de renda são: Regime de tributação regressivo. Caracteriza-se por beneficiar quem mantém seu plano no longo prazo, pois proporciona alíquotas de imposto de renda decrescentes de acordo com o prazo em que os recursos permanecerem investidos antes de serem resgatados. Se o tempo de acumulação foi de 0 a 2 anos, a alíquota de imposto de renda é de 35%. De 2 a 4 anos, a alíquota é de 30%. De 4 a 6 anos, a alíquota é de 25%. De 6 a 8 anos, a alíquota é de 10%. De 8 a 10 anos, a alíquota é de 15%. E acima de 10 anos, a alíquota é de 10%. Essa tributação é sobre os lucros do VGBL ou sobre o total resgatado em um PGBL. Quem opta pelo regime de tributação regressiva do imposto de renda deve considerar que a tributação é na fonte e definitiva, dependendo exclusivamente do prazo de aplicação, não podendo ser deduzido das futuras declarações anuais de imposto de renda. No momento do resgate, a incidência de imposto de renda dependerá do tempo acumulado de cada contribuição até a data do resgate. Para cada contribuição, incide uma das alíquotas que detalhei ainda agora. Por exemplo, se o participante resgatar após 5 anos de permanência no plano previdenciário, sobre as 24 últimas contribuições anteriores ao resgate incidirá a alíquota de 35%. Sobre as contribuições feitas entre 2 anos e 4 anos anteriores ao resgate, incidirá a alíquota de 30%, e assim por diante. Regime de tributação progressivo. Ao optar por esse regime, os recursos aplicados se acumularão sem qualquer retenção de impostos, como no regressivo, e, ao resgatar, a alíquota incidente sobre os lucros, no caso do VGBL, ou sobre o total resgatado, no caso do PGBL, seguirá a tabela progressiva vigente de imposto de renda da Receita Federal. Apesar da retenção do tributo ser na fonte no momento do resgate, ela não é definitiva, pois pode ser deduzida até seu valor total na declaração anual de imposto de renda, se o total de rendimentos, incluindo os saques do plano de previdência no regime progressivo, estiverem na faixa de isenção da tabela da Receita Federal. Por exemplo, imagine que você esteja planejando obter uma renda de R$5.000 mensais ou R$60.000 anuais em sua aposentadoria, já considerando a aposentadoria do INSS. Muitos pensam que nessa faixa de renda terão que pagar uma alíquota de 27,5% no regime progressivo. Porém, se na aposentadoria suas declarações anuais de imposto de renda forem feitas pelo modelo completo, será possível abater da renda suas despesas dedutíveis. Podemos considerar que, em 2008, contribuintes com mais de 65 anos de idade tinham isenção sobre rendimentos até R$ 17.846,53. Em outras palavras, deduz-se esse valor dos rendimentos anuais antes de identificar a alíquota de IR a pagar. É possível abater da renda tributável um valor por dependente. Podemos considerar que, na aposentadoria, ao menos o cônjuge será um dependente a declarar. Em 2008, esse valor era de R$ 1.655,88 anuais por dependente. Outro tipo de despesa dedutível é o gasto com médicos e planos de saúde. Se um casal gastar R$ 1.500 mensais com plano de saúde, poderá abater esse valor de sua renda tributável, no caso, R$ 18.000 por ano.
Utilizando os critérios de 2008, a renda tributável não seria de R$60 mil, mas sim de R$60.000 menos R$17.846,53 da isenção por idade, menos R$1.655,88 da isenção por dependente e menos R$18 mil dos gastos com plano de saúde, resultando em uma tributação apenas sobre R$22.497,59 ou sobre R$1.874,80 mensais. Perceba que, no exemplo, a maior parte da renda mensal tributável está na faixa de isenção. É sobre esse valor que incide a tabela vigente, com a alíquota zero para a maior parte e a alíquota de 15% para uma pequena parcela da renda. Na média, o imposto de renda ficaria bem abaixo de 10% da renda total, no caso de um PGBL, e menor ainda no caso de um VGBL, em que incidiria a alíquota apenas sobre os ganhos. Isso para um aposentado com renda de R$6 mil mensais. Item B. Qual investimento é mais rentável? Essa simples pergunta exige uma ampla reflexão. Não é tarefa simples responder, pois, se considerarmos que o benefício obtido com a restituição de imposto pago sobre o valor aplicado no PGBL será aplicado assim que for restituído, o poder de acumulação do PGBL passa a ser 12% superior ao de outros produtos de investimento imediatamente. Não se pode desprezar a taxa de carregamento, que rouba boa parte da força multiplicadora logo no instante da aplicação. A possibilidade de pagar os impostos apenas no resgate constitui-se em uma enorme vantagem sobre fundos de renda fixa e multimercados no longo prazo, mas essa vantagem existe também nos fundos de renda variável. Outra vantagem inquestionável, que é a possibilidade de não pagar imposto de renda no futuro, também beneficia quem investe em uma carteira de ações e pensa em vender não mais do que R$20 mil mensais na sua aposentadoria. O imposto de renda pago na fonte, ao resgatar recursos de fundos que não sejam de previdência no regime tributário progressivo, não pode ser deduzido na declaração anual de imposto de renda. Fiz uma simulação da evolução do saldo acumulado de investimentos feitos em diferentes produtos, considerando para todos eles a mesma rentabilidade de 8% ao ano, e o mesmo prazo de investimento, de 30 anos. Parti da hipótese de que a renda mensal do poupador é de R$4.167 e que ele decidiu poupar 12% da renda, ou R$500 mensais. Descrição. A contribuição mensal é a mesma para todos os produtos, R$500 mensais, e esses produtos são o PGBL no modelo progressivo, o PGBL no modelo regressivo, o VGBL no modelo progressivo, o VGBL no modelo regressivo, um fundo de renda fixa e um fundo de ações. Valor restituído. No PGBL no modelo regressivo, a restituição foi de R$138. No PGBL no modelo regressivo, também R$138. Nos demais produtos, não há restituição. Aporte total. Líquido de 2% de carregamento. No VGBL, nos dois modelos tributários, o aporte é de R$490, já considerando 2% de taxa de carregamento sobre os R$500 originais. Nos outros dois produtos, fundo de renda fixa e fundo de ações, o aporte é de R$500, sem sofrer taxa de carregamento. Saldo em 30 anos. Rentabilidade de 8% ao ano. O PGBL, tanto no modelo progressivo quanto regressivo, acumula um saldo de R$835.654. O VGBL, em ambos os modelos tributários também, acumula um saldo de R$694.630. O fundo de renda fixa acumula um saldo de R$566.711, tendo já sofrido o pagamento de impostos através dos come-cotas. No fundo de ações, o saldo acumulado é de R$708.807. Resgate líquido total. Considerando a tributação devida para cada produto, no PGBL, modelo progressivo, resgatamos R$648.299. O PGBL, porém, no modelo regressivo, nos permite resgatar R$788.232. O VGBL, no modelo progressivo, nos permite um resgate de R$558.6
R$ 333. O VGBL no modelo regressivo nos permite um resgate de R$ 637.625. O fundo de renda fixa, sem tributações adicionais, nos permite um resgate de R$ 566.711. O fundo de ações, com tributação de 15% sobre o lucro, nos permite um resgate de R$ 629.486. Algumas simplificações foram feitas para não tornar os cálculos excessivamente complexos, mas os resultados obtidos são bem próximos do que seria obtido na prática. Por exemplo, considerei que as taxas de carregamento são idênticas no PGBL e no VGBL, em que o poupador investe o benefício fiscal de R$ 138. Não deveriam ser, pois o valor aplicado no VGBL é menor. A alíquota de resgate é uma aproximação da que seria obtida pelo escalonamento da tabela de imposto de renda. O carregamento é fixo ao longo do plano. Na prática, costuma ser decrescente. Não considerei o descasamento entre a aplicação de R$ 500 no PGBL e de R$ 138 no VGBL, que podem ter um intervalo de 1 ano de diferença. Esses ajustes causam impacto inferior a R$ 10.000 no saldo final. Considerei que o benefício fiscal do PGBL é reinvestido em um VGBL, pois não há vantagem em aplicar mais de 12% da renda no primeiro. O fundo de renda fixa não sofre incidência de imposto de renda no resgate, pois o imposto é pago ao longo da vida pelo Come Cotas. Algumas conclusões interessantes podem ser obtidas. O poder de acumulação do PGBL é sensivelmente superior ao de outras modalidades devido ao valor restituído e aplicado. O regime de tributação progressiva penaliza sensivelmente os saldos dos PGBLs e VGBLs, porém não se deve esquecer de que a simulação foi feita para um resgate total. Com resgates mensais e considerando a possibilidade de isenção de imposto de renda, pode-se considerar que o saldo bruto de R$ 694.630 do VGBL é superior ao saldo líquido de R$ 629.486 do Fundo de Ações, pois não há como evitar o imposto de renda no resgate do Fundo de Ações. O desempenho do fundo de renda fixa é extremamente prejudicado pelo efeito do Come Cotas. Ele só é mais eficiente do que o VGBL progressivo se o aplicador da Previdência precisar sacar o valor total de uma vez. O PGBL na tributação progressiva mostra-se como alternativa mais rentável para o caso de saques mensais de reduzida tributação, se o poupador conseguir uma alíquota real de imposto de renda inferior a 10%, o que não é difícil. Atente para o fato de que esta é apenas uma simulação hipotética, considerando a mesma rentabilidade para todos os produtos, o que é impossível de acontecer. Se a rentabilidade de seu PGBL ou VGBL for comparada com a de um fundo de investimento com carteira similar, provavelmente o fundo será mais rentável, pois as taxas de administração dos fundos de previdência costumam ser maiores do que as de fundos tradicionais. Além disso, a rentabilidade divulgada não é sobre o valor que saiu de sua conta, mas sim sobre o que foi aplicado após pagar a nada modesta taxa de carregamento. São diferenças que, provavelmente, não sejam suficientes para o fundo de renda fixa ultrapassar os planos de previdência, ao menos em um período de 30 anos. Em 15 anos, talvez a história seja bem diferente. Podemos também considerar a rentabilidade de 8% muito baixa para um fundo de ações, e é mesmo para uma perspectiva de longo prazo. Porém, caso aconteça um longo ciclo de turbulência nos mercados acionários, é possível que os juros se elevem consideravelmente. Por isso, não gosto de projetar o rendimento das ações muito descolado do da renda fixa. 10 a 20% ao ano é uma faixa de rentabilidade aceitável para a bolsa de uma economia saudável no longo prazo. Item C. Qual estratégia é melhor? A opção pela tabela progressiva ou pela regressiva terá de ser feita quando o participante aderir ao plano de previdência. Para decidir qual lhe será mais vantajosa, é necessário projetar o momento de sua saída do plano de previdência. Para quem receber os menores benefícios de aposentadoria, abaixo da faixa de isenção da tabela progressiva, a tabela progressiva tende a ser mais benéfica, pois a tributação pode até chegar a zero. Já para quem permanecer por mais tempo no plano de previdência ou para quem planeja se aposentar com benefícios maiores, a tabela regressiva tende a ser mais benéfica, pois a alíquota final média estará bem próxima a 10%, porém sem possibilidade de dedução na declaração anual de ajuste. Trata-se de apenas 2 produtos, com 2 estratégias tributárias para cada um.
apesar de contarmos com apenas 4 possibilidades, o número de variáveis envolvidas conduz a uma orientação pouco objetiva. Cada caso deve ser analisado individualmente, de preferência por um corretor de previdência experiente. Mas algumas situações podem ser pontuadas para sua reflexão. Ao contratar um plano de previdência no regime regressivo de imposto de renda, você deve ter a certeza de que não resgatará seus recursos a curto ou médio prazo, pois, caso contrário, pagará um imposto elevado. No caso de PGBL, poderá até receber menos do que aplicou, pois a tributação é sobre o saldo total. Ao fazer projeções para um plano adequado à sua aposentadoria, as maiores dúvidas certamente não são aquelas relacionadas à carteira do fundo ou às características do plano, que são bastante confiáveis, mas sim aquelas relacionadas à sua situação fiscal futura. Como é difícil prever sua situação fiscal futura e, consequentemente, a alíquota do imposto de renda do regime progressivo, provavelmente a melhor escolha a ser feita em termos de um plano de previdência é contratar 2 planos que, na média, assegurem uma situação vantajosa ao menos para a metade de seu patrimônio. Por exemplo, você pode travar parte de sua tributação em 10% pelo regime regressivo e contratar um plano pelo regime progressivo para contar com a possibilidade de isenção. Por se tratarem de produtos tipicamente de longo prazo, é perfeitamente aceitável que a opção do poupador seja pelos chamados planos de carteira composta, o equivalente a fundos multimercados ou balanceados com uma participação menor em renda variável. Há muitas opções no mercado, incluindo planos que começam mais arrojados, com grande participação em ações, mas que vão reduzindo essa participação à medida que o participante envelhece. A participação máxima em renda variável é de 49% para planos de previdência. Quem pensa em contar com um plano de previdência para custear a faculdade dos filhos, ou mesmo para garantir o futuro deles, encontrará nos VGBLs com tributação progressiva uma excelente alternativa. O plano pode ser feito em nome do filho, permitindo que, futuramente, os saques sejam feitos com boa certeza de isenção de impostos. Dependendo de sua situação fiscal futura, você pode colher um duplo benefício fiscal. Ao optar por um PGBL no regime progressivo, você abate o imposto de renda atual, aplica os recursos que não seriam mais seus, a restituição do imposto de renda, e ainda pode deixar de pagar impostos nos saques futuros, dependendo da dedutibilidade de sua declaração anual. Item D. Cuidados na hora da negociação. Como você deve ter percebido, o sucesso de um plano de previdência depende essencialmente da negociação feita no momento da contratação. Por isso, alguns pequenos cuidados podem fazer a maior diferença na hora de colher os frutos. Não escolha seu produto sozinho. Conte sempre com um corretor de seguros de previdência. Por mais que ele seja um vendedor, é ele quem conhece detalhadamente as oportunidades que os planos podem oferecer, principalmente quanto a vantagens tributárias e em caso de inventário e herança. Analise cuidadosamente o contrato do plano antes de assinar a contratação. Verifique se há penalidades para resgates antes da data prevista, restrições à mudança de plano no meio do caminho e condições impostas para que você obtenha taxas melhores. Taxas de administração aceitáveis para planos de renda fixa costumam estar entre 1% e 2% ao ano. Quanto mais dinheiro você planeja aportar, menos deve pagar em taxas. É na taxa de carregamento que está a brecha para negociações, pois é dela que sai a comissão do corretor. Se pesquisar diversos produtos, você encontrará desde taxas que começam elevadíssimas, mas que decaem com o tempo, até planos que isentam de taxas, mas que cobram uma multa elevada em caso de saída precoce. Pesquise e não aceite pagar muito, barganhe no carregamento. Se pagar caro, que seja por um planejamento impecável montado pelo seu corretor. Considere também a possibilidade de fazer planos em nome dos filhos, para obter com grande dose de certeza a isenção tributária no momento da faculdade. Se você já tem filhos, mas ainda não tem uma reserva financeira de pelo menos 20 vezes os gastos mensais da família, não descarte a ideia de contratar um VGBL somado a um seguro, para garantir que a faculdade dos filhos esteja assegurada mesmo em caso de sua falta. Item E. A oportunidade dos planos fechados. Planos empresariais, conhecidos também por fundos de pensão ou planos fechados, pelo fato de terem seu acesso limitado a pessoas vinculadas a uma empresa, associação ou entidade associativa, tendem a ser uma das mais interessantes e seguras alternativas de construção de riqueza. Em essência, são planos de previdência com algumas características vantajosas para o participante, cujos investimentos costumam ser regulares e automáticos, como desconto em folha, cobrança em mensalidade ou similares.
As características que os distinguem de planos abertos, em geral, são as seguintes. Taxas de administração. Em geral, são um pouco menores do que as de planos de previdência abertos, pois a gestão é simplificada e em escala. Taxa de carregamento. Na maior parte dos casos, não é cobrado carregamento. Quando há taxa, ela tende a ser bem menor do que a de planos abertos. Carteira de investimentos. A quase totalidade dos planos fechados possui carteiras extremamente conservadoras, investindo exclusivamente em renda fixa. Provavelmente, a razão seja a preocupação da empresa em não correr o risco de apresentar uma variação negativa na rentabilidade, o que poderia até ensejar ações trabalhistas. Contrapartida. A maioria dos planos empresariais oferece algum tipo de contrapartida sobre o investimento feito por seus funcionários. Por exemplo, há empresas que, para cada R$1 investido pelo funcionário, elas acrescentam 50 centavos. A maior parte dos casos de contrapartida do tipo 1+1, mas há empresas que chegam a oferecer contrapartida de R$2 ou mais, normalmente para seus executivos. A participação da empresa é limitada a um percentual do salário do funcionário, que costuma estar entre 3% e 8% dos ganhos mensais. Carência. Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Quanto mais interessante é a contrapartida da empresa, maior tende a ser a carência, que é a exigência de que o funcionário permaneça na empresa por um prazo mínimo, para ter direito a retirar a proporção correspondente ao que a empresa depositou. Esse prazo costuma ser de 5 anos, mas há empresas com escalas decrescentes, em que quanto mais tempo o funcionário permanecer vinculado à empresa, maior será a bolada a receber na aposentadoria. As características vantajosas decorrem do fato de planos de previdência serem apenas mais um produto negociado dentro da grande variedade de produtos financeiros que uma grande empresa ou associação contrata junto a um banco. Folha de pagamento, cobrança, financiamentos, leasing, seguros, investimentos, emissão de debêntures, remessas internacionais e cartões de crédito corporativo são alguns deles. Diante do grande volume de receitas obtido pela instituição financeira com clientes desse tipo, é um bom negócio oferecer também margens reduzidas em um produto que interesse ao cliente ou às pessoas vinculadas a ele. Além disso, a seguradora que administra o plano de previdência pode abrir mão de grande parte da receita, em função da facilidade de administrar uma grande carteira de associados ou funcionários com perfis semelhantes e sem necessidade de investimento contínuo na captação desses clientes. A título de exemplo, imagine que o funcionário de uma determinada empresa, com renda bruta de R$1.000 mensais, é convidado a participar do seguinte plano. Ele pode contribuir com um plano com taxa de carregamento zero e taxa de administração de 1%. A empresa aporta R$1 para cada real que ele aportar, limitado a 5% de sua renda, ou seja, R$50. Para ter direito à parte que a empresa deposita, ele precisa permanecer 10 anos vinculado à empresa. Se ficar pelo menos 5, terá direito à metade da participação da empresa. Se ele desejar, pode investir mais de 5% da renda no plano, mas o excedente não será premiado com a contrapartida da empresa. Se esse funcionário aceitar ter os descontos mensais de R$50 em seu contra-cheque, e supondo que a carteira do fundo renderá uma média de 9% ao ano, após 20 anos ele terá uma reserva financeira, ainda não tributada, de R$57.266. Se optasse por um plano individual, com taxa de carregamento média de 3% e taxa de administração de 2% ao ano, ele acumularia apenas R$22.099 no mesmo período. Lembre-se, estamos tratando de um trabalhador com renda de apenas R$1.000 mensais. É essa discrepância positiva que faz dos planos fechados uma oportunidade imperdível, ao menos na faixa de valores em que a empresa investe sua contrapartida. Na prática, o investimento passa a ser o mesmo que uma compra de salário, pois aqueles que investem ganham mais a empresa.